Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. O Corinthians jogou na terça-feira, passeou contra o Fortaleza e o São Paulo jogou na quarta, da maneira como foi, até as penalidades e obviamente está abalado o clube em si, né, por tudo que aconteceu, mas ao mesmo tempo quer dar uma resposta, vai querer dar uma resposta para o seu torcedor, porque sobrou, né, o Campeonato Brasileiro, uma vaga na Libertadores, foi eliminado das duas Copas. E é um clássico em que o Corinthians está numa ascensão muito grande. Então tem uma possibilidade, sim, de encarar de frente, de fazer um grande jogo e de, quem sabe, sair com uma vitória. Caso o Corinthians vença o São Paulo, cara, depois tem 2 jogos em casa. 2 jogos em casa contra Inter e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense caiu vertiginosamente na temporada, até demitiu o uruguaio lá, o Martim Varini. Tá caindo agora, estou gravando esse vídeo, mas está sendo eliminado da Copa Sul-Americana para o Racing, caiu já da Copa do Brasil para o Vasco da Gama, caiu muito no Brasileiro, então é um time que está enfrentando suas fragilidades. É muito possível, pelo que o Corinthians está jogando, de vencer o Furacão dentro dos seus domínios. E o Inter, beleza, o Inter está vivendo um bom momento. Mas o Inter teve uma vitória em 10 anos do estádio. O Inter nunca conseguia vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, venceu ano passado, mas beleza, acho que dá um bom enfrentamento aí. Mesmo assim, pelo momento que o Corinthians também está vivendo, acho que dá para ganhar. E depois, até por ser em casa. E depois tem o Cuiabá fora. E aí, 2 motivos. O Cuiabá realmente caiu demais, hoje é candidataço ao rebaixamento e é um inimigo direto. De certa forma porque está disputando a ponta de baixo, então tem que jogar para vencer. Dá para emendar uma sequência de vitórias e aí esquece. O Corinthians vai lá pro topo da tabela. Agora sim, vamos falar sobre essa polêmica dos ingressos, porque tem muita gente me perguntando o que está acontecendo, o que o Flamengo quer. Como assim o Flamengo está pedindo para trocar datas? É meio surreal, assim, porque, na minha opinião, o surreal é até o Flamengo pedir isso. Porque, cara, todo mundo vai ser prejudicado. Claro que o Flamengo tem muitos jogadores selecionáveis, mas esse é um problema que eu bato nessa tecla aqui, ó, há muito tempo. Essa data FIFA é mentirosa. O fato de que param os campeonatos. Eles param, por exemplo, até o dia 15. Ó, não vamos ter jogos do Campeonato Brasileiro até o dia 15. Aí dia 16 tem jogo. Aí os caras estão na PQP, tem que pegar um jatinho fretado, jogaram 90 minutos ontem, como é que faz? Então, assim, a CBF não tem o menor cuidado com o seu produto, infelizmente, e não respeita os seus clubes, os seus afiliados. Só que isso posto, bom, beleza, o Flamengo tem jogadores selecionáveis, o Corinthians também tem. E o Corinthians não tem culpa de que o Flamengo tem mais. E outra, o Corinthians está em 3 competições, o que dificulta completamente o planejamento do Corinthians caso ele atenda aquilo que o Flamengo quer. Eu vou explicar para vocês. Mas o Corinthians já negou veementemente e está aguardando um posicionamento da CBF, inclusive, sobre esse pedido do Flamengo. O Flamengo gostaria simplesmente, a data FIFA termina no dia 15 de outubro. Dia 16 é o jogo da volta. Tá como base ali, né, na quarta-feira, dia 16, o jogo da volta entre Corinthians e Flamengo. O Flamengo queria antecipar, vejam só, os jogos do Campeonato Brasileiro, tanto do Flamengo quanto do Corinthians, para esses jogos, ou seja, eles jogariam, mas não no confronto de Copa do Brasil, jogariam pelo Brasileiro, onde, sei lá, o Flamengo daqui a pouco entende que não tem mais aspiração nenhuma, só que o Corinthians está brigando para não cair. Então o Corinthians não pode tratar esse jogo como qualquer um, mas beleza. Eles queriam antecipar para essa quarta-feira, por exemplo, o jogo da 30ª rodada que o Flamengo tem contra o Fluminense, eles queriam antecipar, que seria nos dias, no final de semana ali dos dias 19 e 20 de outubro. Então eles puxariam para o dia 16 esse jogo do Flamengo com o Fluminense e do Corinthians com o Atlético Paranaense, tá bem? E aí eles jogariam esse confronto de Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, no sábado, dia 19. Só tem um grande problema. Por exemplo, se atrasassem um dia, se esse jogo fosse marcado para quinta, dia 17, aí daria tempo de todo mundo voltar. Não tem como, porque aí na quinta-feira obrigaria o Corinthians a jogar no domingo. Não poderia jogar sábado, né, pelo Brasileiro. Ele jogando na quinta Copa do Brasil, ele teria que jogar no domingo. Só que ele tem jogo terça pela Sul-Americana. Então ele obrigatoriamente o Corinthians tem que jogar sábado nessa rodada, porque ele tem jogo terça pela Sul-Americana. Então ele tem que jogar quarta nessa semana pela Copa do Brasil. Não tem o que fazer. Mas o Flamengo, que vai ter os seus jogadores convocados, e são muitos, é verdade, vai querer ou atrasar para o dia 17, na quinta-feira, ou antecipar um jogo de Brasileiro para quarta, para jogar o jogo da Copa do Brasil
E aí o Corinthians teria 2 decisões na sequência. Flamengo no sábado e na terça-feira Sul-Americana. O presidente Augusto Melo já emitiu uma nota dizendo que isso está fora de questão. Que loucura o que o Flamengo pediu. Para vocês terem uma ideia, o Corinthians tem o Félix Torres, seleção do Equador, José Martínez, Venezuela, tem o Romero, que pode ser convocado para a seleção do Paraguai, e aí o Flamengo, sim, tem o Gonçalo Plata, chegou agora, não tinha sido convocado por uma questão de briga com o técnico aí para a seleção do Equador, mas pode voltar, né? No caso o Sebastião Becassese, mas ele tem Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson, tudo para a seleção brasileira. Pelo menos numa pré-lista, né? O Eric Pulgar na chilena, Varela, De La Cruz e Arrascaeta na seleção do Uruguai, ou seja, muita gente, né? E o Flamengo já perdeu jogadores lesionados, mas assim, nesse momento da temporada em que o Corinthians tem muitas competições para disputar, não tem muito o que fazer. O problema, repito, é da CBF, que não organiza o seu calendário conforme a data FIFA, joga os clubes na data FIFA e quem contrata mais e melhor acaba sendo punido porque você acaba não tendo datas suficientes. O fato é que o Corinthians não tem como ajudar o Flamengo nesse aspecto. Enfim, o que vocês acham de tudo isso? Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Vamos lá. O que o Corinthians tem com o Marquinhos até agora é nada. O Corinthians tem apenas um sonho, né? Não é por dinheiro, é pelo sonho, hein? O Corinthians simplesmente sonha com ele para 2025. É um zagueiro que é tipo um sonho de consumo de um dirigente do Corinthians, mas não teve proposta, tá? E não há negociação. É um sonho para 2025, tá? Essa pessoa me disse que no início do ano que vem, na próxima janela, eles vão fazer uma consulta em relação ao Marquinhos. Marquinhos tem contrato com o PSG até 2028, tá? É um jogador que renovou contrato com o PSG em 2023. Eu passei para vocês todos os argumentos necessários lá no Blend, que são argumentos que o Klaus passou para mim, porque eu estava em dúvida de dar essa matéria para não, sabe? Não é que eu fico avaliando meu trabalho segundo o hater, né? É que existe uma covardia tão grande em relação ao meu trabalho, que aí vão começar a falar que eu dei, que o Corinthians está trazendo o Marquinhos, aí depois vão colocar na lista, cadê o Marquinhos, não sei o quê. Eu só estou falando que é um sonho, é um bastidor que a gente apura, né, dentro do Corinthians. Eu talvez eu nem ia dar, mas o Klaus deu alguns, eu nem ia falar, né, porque não tem nada, só um sonho. Aí o Klaus deu alguns argumentos para mim, que fazem a gente entender que o Marquinhos talvez seja difícil de trazer, mas não impossível. Ele estava lembrando que o PSG fez uma reformulação no elenco, né? Tá apostando cada vez mais nos jogadores consagrados, medalhões, Sérgio Ramos, Daniel Alves, Messi, Neymar, enfim, todos esses jogadores, o Mbappé, todos esses jogadores que você sabe que o nosso querido PSG aí, ele deixou de apostar. E eles estão fazendo contratações de jogadores mais jovens, tá? De jogadores mais jovens. Então, só para você ter uma ideia, né, que o Klaus estava passando para mim, né, até de argumentos aí dizendo que não é impossível, tá? Claro, né? É difícil, mas, por exemplo, eles pagaram nessa temporada, né, 60 milhões de euros no João Neves, volante português do Benfica de 19 anos. Tinha 18 quando foi contratado. 50 milhões de euros num atacante um atacante francês, né, chamado Désiré Doué, do Rennes, 19 anos. 40 milhões de euros, né, no zagueiro equatoriano William Pacho, de 20 anos. Olha só, hein? 40 milhões de euros num zagueiro equatoriano, hein? Na anterior trouxe o Gonçalo Ramos do Benfica, 23 anos. Enfim, eles têm apostado em jogadores mais jovens, tá? E o Marquinhos, tá? Igual o Klaus falou, parece improvável, mas não é impossível. Porque o Marquinhos é praticamente o último jogador dos medalhões aí que sobrou, tá? Ele, o Donnarumma
e também o Lucas Hernandes. São os 3 jogadores aí que podemos dizer de medalhões aí que sobraram, né, no PSG. O restante tudo já pulou fora. Eles tinham essa visão antes, né, para ganhar a Europa, mas nunca conseguiram, tá? Só chegou em uma final e nunca conseguiram conquistar o título. E tem o Moscardo também, né? O Claudinei tá lembrando, né? Tem o Moscardão também. Enfim, o Marquinhos é o último dos moicanos. Então, no ano que vem, dá para sonhar, né? Dá para sonhar que o Corinthians, né, pode até ter alguma chance e trazer o Marquinhos para a temporada 2025. Mas repito, gente, é um sonho, tá? É uma tentativa. Eu não falei no Blend, mas o Corinthians conversou com um representante do jogador esse ano, tá? E, claro, foi inviável, essa informação nem vazou na época. E é um sonho que eles têm, né? Como o Augusto, por exemplo, tem o sonho de contar com o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então, faz parte, tá? Vamos ver se, né, no ano que vem, para ele ser jogador do Corinthians, né, o Sacramento está perguntando, mas não é caro, Samir? Sim, muito caro. Para ele ser jogador do Corinthians, teria que ser de graça. Teria que o PSG liberar, entendeu? Então, por exemplo, na enquete aí eu fiz a pergunta para vocês. Você acha que o sonho, né, do Marquinhos pode virar realidade? Sim, o PSG está reformulando o elenco, 50%. Não, o contrato até 2028 e pede, 37%. Sim, mas só se envolver o Bidon, 13%. Então, assim, o corintiano ainda acredita, tá? Por conta dessa reformulação aí que eu coloquei para vocês. Gente, deixa o like aí, vamos bater uns 2.000 simultâneos, tá bom? Para a gente falar muito aí do Corinthians e vamos embora, tá? Peço para vocês deixarem o likezão e vamos seguir firme e forte falando do Corinthians aqui no canal Café do Setorista. O Moscardi foi emprestado pelo PSG, o Thiago Tadeu, só não pode pagar 3 milhões por mês, isso é para atacante muito bom, diz o Marco Generoso. Era mais ou menos o que foi cogitado com o Sérgio Ramos, né? Era mais de 3 milhões por mês, né? Então, assim, o Marquinhos, se voltar para o futebol brasileiro, que seria uma contratação de extremo impacto, né? Chegaria aí com pinta de capitão, enfim, aquela coisa toda, seria um jogador aí desse valor, no mínimo, né? O Timão tem que amassar o Flamengo. Obrigado, Samir, por fazer o melhor pelos corintianos. Seu canal é o melhor. Tamo junto aí, meu querido Diego Norberto. Cara, a treta já começou, né? Corinthians e Flamengo, a treta já tá aí. Corinthians, né, não quer mudar as datas, né, das partidas. A gente falou sobre isso hoje no almoço com a Fiel. O mais provável é que seja dia 16, quarta-feira, né? Dia 20, depois no domingo, Atlético Paranaense. E dia 23, né? Uma quarta-feira, o jogo da Sul-Americana. Seria o mais provável. Existe a opção também do jogo ser no dia 17, numa quinta-feira, né? Aí o Corinthians poderia jogar contra o Atlético Paranaense no domingo, não precisaria nem mexer na tabela, pode ser no dia 20, se fosse no dia 21 melhor, e poderia jogar no dia 24, numa quinta-feira na Sul-Americana. A questão é, a Sul-Americana não costuma mexer na tabela. Então, se o Corinthians jogar na terça-feira, pela Copa Sul-Americana, o Corinthians teria que jogar no sábado contra o Atlético Paranaense, tá? E jogando no sábado contra o Atlético Paranaense, teria que jogar quarta-feira contra o Flamengo. Eu sei que vocês não querem, tá? Eu sei que vocês não querem. Gente, deixa o like aqui para a gente ir melhorando a audiência. Eu sei que vocês não querem ajudar o Flamengo, e nem eu quero. Vocês sabem a treta que eu tenho com a Flapress, só que o Corinthians também é prejudicado nisso, tá?
jogar quarta, domingo, quarta, jogos decisivos assim. Então a gente tem que, né, também estar atento com isso, porque o Corinthians também, né, tem aí os seus prejuízos. Pode perder alguns jogadores também. Corinthians, 2 deles é certeza, né? O José Martínez, né, porque a data FIFA, eles vão jogar uma partida no dia 15, então se a gente jogar no dia 16, não dá, velho. Aí é sacrificar jogador. Então a gente não teria o José Martínez e a gente não teria o Félix Torres. Eles não teriam não sei quantos jogadores, porque é pré-lista, ninguém sabe se esses jogadores do Flamengo vão ser convocados realmente, tá? Tá aí uma questão que não está definida, né? Enfim, a gente perde esses 2 jogadores, pode perder o Romero, se ele for chamado pela seleção paraguaia, a fase dele no Corinthians está boa, não acho difícil ele ser chamado, a seleção do Paraguai, tudo bem, ganhou do Brasil, mas, né, não tem tanta qualidade técnica assim. Além do Romero peruano, o André Carrillo, né? Carrillo ou Carrillo, né? Qual a pronúncia certa aí? Vocês que são expert aí no espanhol. Carrillo ou Carrillo, né? Enfim, tem a questão do André Carrillo, tá? Que a gente não sabe, né? Se ele vai ser convocado ou não. Enfim, e o Garro eu acho muito difícil. Seleção argentina, né? O Garro já foi convocado alguma vez para a seleção argentina? Eu não me recordo. Salve, fiel, continuando falando do Corinthians aqui com vocês. Corinthians que já está se preparando para o majestoso de domingo contra o São Paulo, mas em Brasília, no Mané Garrincha. Corinthians aí tá se preparando muito bem porque precisa pontuar no Brasileiro. O Corinthians está na zona do rebaixamento, precisa muito de uma vitória, seria excelente. O Corinthians que tem uma sequência depois do São Paulo em casa, tem tudo para sair da zona do rebaixamento nas próximas rodadas. E para esse jogo, será que o Memphis Depay vai ser titular, fiel torcida? Vocês escalariam o Memphis Depay de titular? Ele que tá treinando muito bem, tá encantando o Ramon Dias aí nos treinamentos e pode ser sim, quem sabe, o titular contra o São Paulo, né? Corinthians que também o Augusto Melo confirmou na noite da quinta-feira que haverá um treino aberto para a fiel torcida na Neoquímica Arena. Os ingressos aí serão gratuitos ou apenas levar 1 quilo de alimento para você acompanhar o treino do Timão, né? Que é uma preparação para dar mais uma aquecida também, dar uma confiança a mais para os jogadores para a partida contra o São Paulo, que o Corinthians precisa realmente pontuar no Brasileiro para sair da parte de baixo do Z4 da tabela de classificação, né? Então o Corinthians tá se preparando muito bem. O Depay e o Rodrigo Garro realizaram um treino técnico dividindo as atividades de passe e de enfrentamento. Os titulares por 3-0 da semana contra o Fortaleza ficaram apenas na academia fazendo trabalho de regenerativo, né? Então o Corinthians pode pintar aí uma escalação titular com o Memphis Depay de titular, né? Então o Corinthians viaja no sábado à noite para Brasília para enfrentar o São Paulo no Mané Garrincha. Jogo muito importante para o Corinthians. O São Paulo que vem baqueado, né? Que graças a Deus foi eliminado da Copa Libertadores. Então o Corinthians tem tudo aí para fazer uma grande partida. Vem jogando bastante bola, né? Vem jogando realmente muito bem o Corinthians. Tem tudo para sair, quem sabe, uma vitória diante do São Paulo lá em Brasília. Vocês estão confiantes na vitória do Corinthians domingo? Deixa aqui abaixo o seu palpite, o placar, se o Corinthians consegue ganhar do São Paulo lá em Brasília domingo, né? Jogo aí muito esperado pela fiel torcida corintiana. E o Corinthians realmente precisa pontuar, porque a situação no Brasileiro pode se complicar se vier uma derrota diante do São Paulo, tá bom? Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Aqui você já sabe, todos os dias tem notícias exclusivas do Corinthians para vocês. Muito obrigado pela audiência de cada um aí. Deus abençoe o final de semana de vocês, da família de vocês, dos amigos de vocês. Que Deus livre vocês aí de todo o mal. E
bebam com moderação nesse final de semana aí. Tamo junto, família. Tamo junto. Vai, Corinthians, tá certo? Forte abraço, fiel.